Você tá cego do quê? Se pergunta aí com verdade. Não o que o mundo tá escondendo de você. Você. Tá fechando os olhos pra quê? O que você sabe, mas prefere não saber? Quais são as coisas que toda a tua intuição te chama pra ver, mas tu continua a ignorar? Quais são as situações, sentimentos, emoções, pessoas que todo o teu sistema se aciona para observar e você continua a negar? O ser humano é um ser engraçado. Ele próprio ativa os seus sistemas de defesa e ele mesmo desliga a central. Ele mesmo ignora o barulho, baixa o despertador, desliga o alarme. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele tem a capacidade de nos avisar o tempo todo sobre tudo. Mas perfeitos que somos, dotados do livre-arbítrio, também temos a escolha de ignorar. Eu gosto de pensar no nosso corpo como um sistema original e perfeito. E que na medida em que a gente vai evoluindo, vai trazendo atualizações. E a gente também vai baixando mais uns aplicativos para dentro. Na medida que a gente vai trazendo novas informações, a gente também vai se iludindo, se distraindo com a vida e cegando-se para algumas coisas básicas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cegueira. Não é uma cegueira dos olhos, não é aquilo que não há capacidade de enxergar. É aquilo que a gente prefere, escolhe, fingir que não há. Nós todos nos cegamos para muitas coisas. E é simples entender. Aquilo que eu consigo ver, eu preciso lidar. Aquilo que eu enxergo, eu preciso me posicionar. Mas aquilo que eu finjo que não há, eu posso pacificamente ignorar. E a gente vai, ao longo da vida, escolhendo o que a gente quer enxergar e o que a gente não quer. Em um contexto de sobrevivência, nem é de todo mal. De fato, não vai conseguir observar e se adentrar em todas as coisas ao teu redor. O problema é que geralmente a gente escolhe cegar não para aquilo que a gente não deveria lidar, mas para aquilo que envolve muito trabalho, ter que organizar. É quando a gente fecha os olhos para o que a gente sabe que é importante, mas nos falta talvez um pouco de gasto, talvez um pouco de coragem, talvez muita dedicação para consertar. Olha que interessante, cegueira, eu adoro etimologias das palavras. Me surpreende que a definição dela, da origem, vem que gravita em torno de obsessão, perturbação e ignorância. Na hora que eu li, pensei, caraca, que obscuro isso. Cegueira é aquilo que gravita em torno da obsessão, perturbação e ignorância. Cego, então, é aquele que está no escuro, no negro, no não visível. Faz muito sentido. Porque sim, a cegueira é a ignorância. Quando me cego para algo, não quero ver, escolho não aprender sobre. Escolho fechar os meus olhos, não esses do corpo físico, mas escolho fechar os meus olhos da alma e não enxergar aquilo que precisa resolver. É quando sei, por exemplo, que uma relação está me adoecendo, mas ainda assim me cego para essa questão. Escolho ser ignorante em relação ao que sinto
E ao não questionar-me por que me sinto daquela forma, fecho os meus olhos, entro na escuridão sobre isso. E não curo, não resolvo, não sano, não dialogo sobre. Me cego para aquilo. Me torno ignorante opcionalmente em relação a uma questão da minha vida. A perturbação, que é uma outra definição da cegueira, também é verdade. Porque quando estamos cegos em relação a algo, quando nos cegamos conscientemente, estamos continuamente perturbados com aquilo. Quando nos cegamos em relação a uma questão, aquilo não para de ativar dentro da gente. É mais ou menos como se houvesse um alarme interno que dispara dentro do nosso sistema. Quando a gente sabe intuitivamente que algo não vai bem. E mesmo aquele alarme soando, a gente escolhe se cegar para aquilo. A gente escolhe não ver. É a enxaqueca que está lá todas as noites. É a insônia que impede a gente de dormir. É a irritação desproporcional que a gente sente cada vez que pega o trânsito e que as pessoas buzinam. E mesmo sabendo que esse alarme interno está tocando, mesmo sabendo que essa irritação não é natural, que essa insônia não é orgânica, mesmo sabendo disso, a gente escolhe continuar perturbado com isso e se cegar. É a opção da ignorância. Algo muito interessante sobre o termo cegar-se é que cegar diz respeito aos olhos, à visão, sanar a visão, diminuir a visão sobre algo. Se a gente pensar nos 5 sentidos do corpo, é a gente tirar um dos sentidos. Mas a cegueira da alma, a cegueira do nosso posicionamento, ele não se refere somente ao que os olhos conseguem ver. Eu cego-me quando não quero ouvir. Estou cega quando não quero escutar sobre nada diferente daquilo que já acredito. Porque ao não escutar, não preciso ver. A gente pode observar isso, por exemplo, na fé, que só olha um tipo de crença e que não aceita ouvir sobre outras possibilidades porque está cego. Escolhe cegar-se para outras formas de devoção. Escolhe cegar-se para as outras expressões da divindade, do amor. A fé que a gente cega nos permite que continuemos limitados naquela que a gente escolhe acreditar. Outro sentido que é interrompido por essa cegueira é o sentido olfativo. Porque levando isso também a um contexto mais profundo, o olfato é a nossa capacidade de cheirar. Na natureza, os animais cheiram as situações. Cheiram o medo, cheiram o perigo. Nós também. Nós temos a capacidade de sentir o cheiro daquilo que está se aproximando. Mas muitas vezes escolhemos nos cegar. Mesmo sabendo que tem cheiro de confusão no ar. Mesmo sabendo que somos capazes de sentir o cheiro da traição, da incongruência. Mesmo sabendo que podemos sentir o cheiro da mentira. Passamos anos farejando e ignorando, desligando o nosso sistema interno, dizendo: o que eu sinto não é real. Prefiro me cegar. Prefiro fechar meus olhos para o que meu sistema está a interpretar e não ver o cheiro que sinto. É muito lindo perceber como os sistemas se encontram. Essa cegueira da alma, esse lugar onde a gente fecha os olhos para o que a gente não quer ver, me parece um lugar onde a gente
tenta manipular. Deixa tardio as descobertas que inevitavelmente a gente tem que fazer. É como se a gente deixasse escuros os quartos da nossa alma que a gente não quer mexer. Prefiro não ver a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Prefiro não olhar para a relação com meu parceiro, para minha parceira. Prefiro não pensar sobre como eu me sinto em relação a tal sentimento. Prefiro não lidar com esse luto agora. São cegueiras que a gente leva para a vida como se a gente tivesse de verdade a chance de negligenciar aquilo que a nossa alma quer mostrar. Lembra que eu te falei que o nosso sistema dispara alarmes? É a mesma coisa que eu dizer, não vou escutar o alarme de incêndio tocando. Como se isso impedisse o fogo de tomar aquele lugar. O fogo toma o lugar igual. Escute você o alarme ou não. Independente de você ignorar algumas coisas, elas vão chegar até você. E é por isso que a cegueira opcional é um desserviço ao teu sistema original. Eu comecei te perguntando, tu tá cego do quê? E provavelmente uma resposta veio à tua mente. Tu sabe para que tu tá fechando os olhos. Tu sabe o que aí na tua vida tu tá ignorando. Tu sabe o que tu tá fingindo não ver. Tu sabe o que tu vem farejando há muito tempo, mas escolhe não mexer. Tu sabe o que tu precisava ouvir, mas escolhe fingir que não escuta. E saber disso é igual saber que tem um quarto bagunçado na tua casa. E todos os dias manter a luz desligada. Porque hoje eu não tô afim de mexer lá. Mas hora ou outra, esse quarto vai fazer falta. E a vida vai te colocar lá dentro. Para dormir em cima de um monte de entulho. Para cheirar um monte de poeira. Para ter que lidar com um monte de sujeira. Por que não, então, botar a mão no interruptor? Descortinar a vida. Abrir os olhos. Enxergar o que precisa enxergar. O nosso sistema é tão perfeito que ele nos traz aquilo que a gente não quer ver. Ele abre a força aos nossos olhos quando a gente insiste em fechar. E ele faz isso através de movimentos muito mais fortes. Sabe o alarme quando ele entra em desespero? Ele vai tum, 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 tum. Começa a gritar mais alto. Nosso corpo também. Se eu nego aquilo que cheiro, se eu evito escutar, se eu fecho os olhos para não ver, logo, esse meu sistema vai achar um jeito de gritar. Em doenças muito severas, em falências muito grandes, em brigas muito rudes, em situações muito grosseiras. É a forma como a vida encontra de aumentar o volume do alarme de incêndio e dizer, abre os olhos e vem ver. Sai da cegueira opcional. Vai enxergar o que a vida quer te mostrar. Uma forma da gente conseguir sair das cegueiras é a gente parar de ser cego em relação a elas. Redundante, né? Mas veja bem, se a gente finge que não tem cegueira, cegos somos para cegueiras que temos. É uma loucura a gente fechar os olhos pro fato de que a gente fecha os olhos para várias coisas. Perceber que sim, há coisas que eu ignoro, há coisas que não quero lidar, há coisas que finjo que não tenho. É o primeiro passo para começar a descortinar. E algo surpreendente acontece quando a gente olha para o que a gente não quer ver. A gente percebe que, na verdade, a gente não quer ver porque a gente tem muitos ganhos ali de olhos fechados. Ou seja, eu tenho ganhos secundários em tudo que faço. Quais são os ganhos secundários que você tem? O que você ganha em não enxergar o que você não quer? O que você ganha em fingir que não vê o que você vê? O que você ganha ficando de olhos fechados diante daquilo que está bem à sua frente? Reconhecer o que você ganha
todas as vezes que você fica nesse lugar, te dá clareza de poder escolher se vai continuar dentro daí do teu apartamento, com o alarme de incêndio bombando no prédio, o fogo subindo. Talvez você reconheça que você ganha mais um tempo no lugar confortável que você demorou tanto para construir. Que mesmo que esteja pegando fogo lá fora, esteja sendo muito caro para você sair daí. E aí você escolhe. Vai continuar até queimar? Ou vai agradecer pelo que for e escolher um outro lugar para estar? Se percebe que o que você tem muito valor, te levanta e pega um extintor. Vai apagar o fogo que está queimando. Não vai adiantar ignorar. Reconhecer os ganhos secundários é te dar a oportunidade de criar uma estratégia. Se o que você ganha você quer manter, encontra um lugar de fazê-lo. Mas fingir que não vê, não apaga fogo de lugar nenhum. Eu desejo que você abra os olhos. Eu desejo que você tire as cortinas. Eu desejo que você tenha a coragem de ver o que você já viu, mas insiste em mentir, que não está aí, bem diante de você. Por uma vida bem mais lúcida, bem mais acordada, com a coragem de enxergar aquilo que agora já tem condições de organizar. Arro.